Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, uma aula de física. Vamos relembrar muitas coisas, né? Afinal de contas, esse tempo todo a gente parado dá uma esquecida. Então vamos começar pelo básico, que é a ideia de cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem levar em consideração as causas do movimento. Ou seja, pouco me interessa por que é que o corpo está se movimentando. O que me interessa é que ele está em movimento, tá? O que causou o movimento não me interessa. A gente vai ver no futuro que o que causará o movimento de um corpo é uma força. Mas veja bem, não é do nosso interesse agora. Então, cinemática só estuda o movimento e ponto final. Aí vem uma pergunta também importante. Mas o que é movimento? Estou em movimento? Estou em repouso? Veja, para saber se um corpo está em movimento ou em repouso, primeiro, eu tenho que adotar um referencial. Segundo, esse referencial adotado, eu tenho que verificar se em relação a ele há variação de distância ou não. Como assim, professor? Não entendi. Então, por exemplo, eu agora estou aqui sentado, quietinho, o computador está aqui na minha frente. Então, quando eu adoto um referencial, eu esqueço o resto do mundo. Então, vou usar como referencial o meu computador. Eu, em relação a ele, estou em repouso. E ele, em relação a mim, também está em repouso. Isso é óbvio. Mas por quê? Porque entre nós não há variação de distância. Então, se em relação ao meu referencial não houver variação de distância, eu estou em repouso em relação a ele e ele está em repouso em relação a mim. Mas digamos que agora está passando aqui na rua um carro. A posição do carro em relação a mim está mudando. Então, veja, eu estou usando como referencial o carro, não estou citando mais nada. Então, como eu usei o carro como referencial, eu esqueço o restante, eu esqueço tudo. Então, vamos lá. Esse carro está se movimentando aqui na rua. Eu, em relação a esse carro, estou em movimento ou em repouso? Bom, eu, em relação a ele, estou em movimento e ele, em relação a mim, também está em movimento. Por quê? Porque entre nós, veja, quando eu adoto o referencial, é só entre o observador e o referencial, entre mim e o carro. Entre nós, há variação de distância. A posição está mudando, o carro está se deslocando, está andando na rua. Ok? Não, mas você está sentado, você está quieto no seu canto. Gente, quando eu adoto o referencial, é entre mim e o referencial. Entre nós dois. Esquece o restante. Ok? É assim que funciona. Tranquilinho? Então vamos lá. Eu, em relação a um caminhão, um ônibus, eu estou citando vários referenciais, mas em relação a um caminhão que está passando na rua, minha posição não está mudando em relação a ele? Nossas distâncias entre mim e ele não estão mudando? Então eu estou em movimento em relação a ele, ele está em movimento em relação a mim. O que interessa é, para saber se um corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que adotar um referencial e verificar se há ou não mudança de distância. Ok? Tranquilo? Aí vamos a um outro conceito importante também, uma outra ideia, que é de ponto material e corpo extenso. O que é um ponto material? O que é um corpo extenso? O próprio nome diz que corpo extenso, extenso, grande, é um corpo cujas dimensões são relevantes. O tamanho influencia no fenômeno. O tamanho é relevante. Ou seja, o tamanho tem que ser levado em conta. Como assim? Olha aqui um exemplo clássico. Digamos que nós temos aqui uma ponte de 400 metros e um trem de 200 metros. E esse trem vai atravessar essa ponte. Note que o trem só atravessa completamente quando o fundo dele já estiver saindo da ponte. Se só um pedacinho do trem saiu, o trem não saiu completamente. O trem só sai completamente quando o fundo dele estiver fora. Resultado: o quanto o trem precisou andar para atravessar completamente essa ponte? 400, como eu tinha dito, da própria ponte, mais os próprios 200 metros dele para que ele pudesse sair. Tá claro? Ou seja, ele só sai totalmente quando o fundo dele já estiver fora. Então o trem precisou percorrer 200 metros do tamanho dele fora para conseguir atravessar completamente a ponte. Então, resultado da história. Veja que para atravessar completamente, ele teve que percorrer 400 mais 200, total 600. Por isso que é um corpo extenso. Está vendo que para que eu faça qualquer cálculo, qualquer conta, é necessário levar em consideração o tamanho da ponte e o tamanho do trem? São corpos extensos. Já um ponto material, como o próprio nome diz, é um corpo minúsculo, pequeno, insignificante. O tamanho não influencia em nada. Como assim? Dá uma olhada. Uma formiga. Olha que eu exagerei no tamanho dessa formiga. Quando eu fui desenhar isso aí, deu um. Não, vou fazer um grandinho para o pessoal ver pelo menos alguma coisa. Mas você imagina o seguinte, essa formiga.
Ela, em relação ao sapato, ela é muito pequena. Praticamente, quando ela vai andar, a distância que ela está percorrendo é o próprio tamanho do sapato. Eu não preciso mencionar o tamanho da formiga. A formiga é muito pequena. Professor, não está claro ainda. Vamos lá. Vamos comparar uma formiga e um elefante. Vamos lá, para você entender. Imagine que eu peguei uma formiga e coloquei no centro da minha casa. Ninguém vai perceber o tamanho dela. Ela é insignificante para essa casa. A formiga é um ponto material. Agora imagine que eu conseguisse colocar um elefante dentro da minha casa, por exemplo. Ou então um elefante dentro de uma sala de aula. É óbvio que isso causaria um tumulto, uma confusão, mal caberia, se é que poderia caber. Ele é um corpo extenso. Mas vejam que eu estou usando como referência a sala de aula. O que é que significa então isso daí? Que grande ou pequeno também dependem de um referencial. Então, grande ou pequeno também dependem de um referencial. Ok. Então, corpo extenso e ponto material dependem de uma referência, de uma comparação. Sim, sem dúvida alguma. Ok. Algumas informações também a mais que a gente precisa dar uma olhada aqui, que é o deslocamento escalar ou variação de espaço, ΔS, e distância efetivamente percorrida. O deslocamento escalar, ou variação de espaço, é a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, a posição final e a posição inicial. Não me interessa a forma como eu fui, se eu fui numa reta, se eu fui no zigue-zague, não me interessa, é só a posição final menos a inicial. Posição final menos a inicial, ok? O resultado pode ser positivo, pode ser negativo. Ah, não entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos esses dois postes, e digamos que em cada poste tem uma pequena placa, beleza? Essa placa vai mostrar a posição desse poste. Então, digamos que isso aqui vale 30 metros, o primeiro poste, e o segundo 90. Ao passar de 30 para 90, vamos pegar a posição final 90 menos a inicial 30. O quanto ele andou? 60. É só pegar a final menos a inicial. Então, ΔS é isso. Deslocamento de escala é isso. É você pegar a posição final menos a inicial. Professor, se ele tivesse começado do 90 para 30, é só pegar o final menos o inicial. 30 menos 90 menos 60. Existe isso negativo? Sim. É que no nosso dia a dia, quando as distâncias são positivas, o que a gente fala? Está indo. Matematicamente, quando é negativo, para nós, como é que nós falamos? Está voltando. Então, ΔS pode ser positivo, pode ser negativo. O que é que significa o positivo para nós no dia a dia? Está indo. O que é que significa o negativo para nós no dia a dia? Está voltando. Pode ser positivo, pode ser negativo, sem problema nenhum. E o que é distância efetivamente percorrida? É o quanto ele andou ao todo. Vamos colocar um pouco mais preciso. É a soma em módulo. O que é em módulo? Módulo significa que não existe nada negativo, tudo positivo. Quanto é que é módulo de menos 5? 5. Quanto é que é módulo de 5? 5. Então, módulo sempre deixa o valor positivo. Então, é a soma em módulo dos deslocamentos parciais. Não entendi, meu amigo. É o quanto ele percorreu ao todo. É a soma de tudo. Não entendi. Amigão, é você somar tudo que você fez, tudo que você percorreu. E sua resposta é obrigatoriamente positiva. Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar em dinheiro que todo mundo entende fácil. Imagine, por exemplo, que você está na sua casa e precisa ir à escola. Digamos que a distância da sua casa à escola são 5 quilômetros. E nesse dia você precisa pegar um táxi. Rapaz, eu tenho que pegar um táxi, um Uber, senão não chego a tempo para entregar um trabalho. O taxista vem me buscar, beleza, o cara vai lá, da sua casa até a escola 5 quilômetros. Quando chega na escola, rapaz, esqueci, deixei o trabalho em casa e eu preciso realmente entregar esse trabalho hoje. Taxista, me leve de volta. Então lembre-se, da sua casa à escola são 5 quilômetros. 5 para ir, 5 para voltar. Quando chegar na porta da sua casa, você acha que o taxista vai falar, ó, fique tranquilo, relaxe. A ida cancelou a volta? Óbvio que não. Ele vai cobrar pela ida mais a volta. Por quê? Porque efetivamente todo que ele andou, o total, 10 quilômetros, 5 na ida mais 5 na volta. Isso é distância efetivamente percorrida. É somar tudo que você percorreu. Não interessa se está indo ou voltando, é somar tudo. Beleza? Ok, vamos lá.
posição? Posição é localização. Localização, onde você se encontra. Só que para saber onde você se encontra, também tem que adotar um referencial. E normalmente o referencial que a gente usa é chamado origem das posições, origem dos espaços. A gente considera esse ponto como sendo ponto zero. Pega uma régua. Pega uma régua. Toda régua começa a partir de que ponto? Zero. Origem das posições. Origem da régua. Então, se você colocar um grãozinho de feijão lá no ponto 10 centímetros em relação ao ponto zero da régua. Então, você sabe a posição desse grão de feijão exatamente em relação ao começo da régua. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse veículo, por exemplo, em relação ao ponto zero, está na posição 15 metros. Essa é a posição dele. O tempo está passando. Já mudou a posição para 37 em relação ao zero. Já mudou a posição para 54 em relação ao zero. Tá certo? Então, a posição é sempre em função de um ponto de referência. Ok, gente? Tranquilo? Então, aquelas placas nas estradas, os marcos quilométricos, eles determinam sua posição em relação àquela BR, àquela estrada, em relação ao começo daquela BR. Ok? É para isso que serve. Tranquilo? Fácil, né? Trajetória. A trajetória, pessoal, é uma linha imaginária. Ela é formada pelas várias posições ocupadas por um móvel ao longo do tempo. Ou seja, essa linha me diz como o móvel se comportou, como ele se deslocou ao longo do tempo. Ah, não entendi. Dá uma olhada, isso aqui é um exemplo bem clássico. Imagine um avião lançando uma bomba, tá certo? Veja, essa bomba ao cair vai marcar várias posições. Isso forma uma linha. Se eu juntar todos os pontos dessa linha, eu vou ver a trajetória. Tá vendo? Essa curvinha que nós chamamos de arco de parábola. Então, para um cara que está no solo, ele vai enxergar a bomba formando essa pequena curva. Tá certo? Mas por que ele enxerga dessa maneira? Porque o cara que está no solo está percebendo a bomba com duas velocidades. Uma na horizontal e outra na vertical. A bomba está acompanhando o avião e ao mesmo tempo está caindo. Por isso que a combinação dos dois acaba formando esse movimento. Tá certo? Tá. E o piloto, como é que ele enxerga essa bomba caindo? Esse é o ponto de vista do piloto. Ele enxerga a bomba caindo numa reta vertical. Mas por que ele enxerga dessa maneira? Simples. Lembre-se que o avião tem a mesma velocidade horizontal da bomba, só que a bomba tem mais uma velocidade, que é a vertical. Em outras palavras, enquanto o avião se desloca, a bomba está sempre embaixo dele, por isso que o piloto enxerga numa reta vertical. Dá uma olhada para ver se não é isso. Olha lá, a bomba o tempo inteiro embaixo do avião. Por isso que o piloto só enxerga a bomba como? Numa vertical. Então isso faz com que a gente tenha uma conclusão importante, que a trajetória também depende do quê? Do ponto de vista, ou seja, depende do referencial. Tranquilo? Perfeito? Muito simples. Para finalizarmos, uma das fórmulas mais simples e mais fáceis da física, que é a fórmula da velocidade média. Mais uma vez, eu tenho aqui dois postes, aí eu vou marcar as posições e vou marcar os tempos. Quando o carro passa pelo primeiro poste, marquei posição, marquei o tempo. Segundo poste, marquei posição, marquei tempo. Notem que ele variou o espaço e variou o tempo. Resultado, o que é velocidade média para nós? É simplesmente o espaço pelo tempo. Lembrando que delta, esse triângulozinho aqui em física, significa sempre alguma coisa final menos inicial. Então, se for delta S, espaço final menos inicial. Se for delta T, tempo final menos tempo inicial. Gente, é uma das fórmulas mais fáceis de se entender por um motivo simples. Quando você está andando de carro e vê lá 80 km por hora, 80 km dá uma ideia de distância. Por hora dá uma ideia de tempo. Então, quilômetro por hora, distância pelo tempo, ΔS sobre ΔT. Beleza? Fechamos aqui, pessoal, a ideia de velocidade média. Meu conselho, não assista o vídeo uma vez só. Claro, vai assistindo várias vezes para tirar suas dúvidas, beleza? Nosso próximo vídeo, eu vou resolver questões para vocês explicando a aplicação dessa fórmula, beleza? E outros conceitozinhos também importantes que eu não comentei aqui, mas que valem a pena lá na resolução de questões. Até a próxima, gente. Valeu!